Após Sukune acabar com Oliva, o deixando mortalmente ferido, quebrando todas suas costelas, danificando seu crânio e órgãos internos, a moral do lutador estava em alta. Sukune queria se provar, não importava contra quem, onde ou quando, Sukune vinha para buscar o topo do mundo com o seu sumô. Nas ruas, os lutadores de sumô pesadíssimos não eram nada para ele, a polícia não tinha capacidade de neutralizá-lo. E nas montanhas ele treinava num pequeno templo onde um diamante puro foi feito por Sukune. Lá, o criador daquele diamante transformou o carvão naquela pedra preciosa. No seu treinamento, ele erguia as pernas e ficava parado por muito tempo na sua pose clássica, o Shiko. O foco era aumentar o seu Ki. Depois de muito tempo, os pássaros sentiam o perigo e o pisão vinha. Um tremor surgia. Um monge dizia que seu Shiko expulsava espíritos malignos do solo. Sukune era como um guardião daquele lugar. Assim, Tokugawa não segurava os ânimos e o levava até a arena subterrânea. O gigante entrava e pegava a areia do solo. Vários pedaços de unhas, dentes e ossos estavam naquele lugar, naquele apunhado de areia. Sukune adorava aquele ambiente, lá ele poderia testar o seu sumô à vontade. Tokugawa dizia que no passado o sumô não tinha ringue ou regras, a arte pura do sumô era extremamente violenta. Sukune dizia que os punhos e chutes eram utilizados a rodo. Ao cair, a luta continuava, dedos nos olhos eram permitidos naquela época. O sumô antigo combinava perfeitamente com as regras daquele ambiente. Tokugawa dizia saber a intenção de Sukune, que ele queria participar de eventos lá o quanto antes, porém ele queria trazer um teste final, algo além de Oliva. De repente, uma aura aparecia atrás dele, era Baki. O campeão elogiava a percepção de Sukune. Ele não havia chegado tão perto antes dele perceber. Tokugawa alertava Sukune que, em termos de sumô, Baki era seu Daiyokuzuna, o seu superior, aquele testado no sangue e suor, além dos demais. Sukune olhava e dizia, certamente ele viu muitas batalhas. O seu rosto é de um Rikishi forte, porém no melhor dos casos, esse garoto seria apenas o meu Tsuyu Harai. Tsuyu Harai é um cara que apenas acompanha o Yokozuna, galera, e Yokozuna é o título máximo do sumô. Sukune o menosprezava, Tokugawa olhava e friamente o alertava que isso era um erro, desrespeitar o campeão da arena podia ser fatal. Sukune dizia que se ele fosse bem generoso, Baki tinha menos de 1/3 do seu tamanho, porém ele compreendia que Baki tinha partes do corpo como armas extremamente perigosas. Ele o comparava a uma pequena bala que abateria um búfalo de múltiplas toneladas em um único tiro. Tokugawa dizia que você sabe disso só de olhar pra ele, e ainda assim o considera como seu Tsuyu Harai? Sukune dizia isso mesmo, mas ser um Tsuyu Harai não quer dizer que ele é fraco, porém Baki não estava no seu nível, e ele ficaria feliz em pegar o seu peito emprestado. Baki respirava fundo e perguntava, enquanto tirava sua camisa, estou sendo elogiado ou estou sendo dispensado? Bom, tanto faz. Tokugawa saía da arena e pensava, mostre pra ele do que você é feito, Baki. O campeão abria as mãos e braços e fazia uma pose do sumô e chamava seu oponente pra porrada. Sukune tirava sua touca e abaixava sério, porém o olhar de Baki, o seu jeito, era como ele fosse o seu superior ali. Sukune pensava, eu vejo claramente a experiência avassaladora que ele tem, sua presença é dominante, cicatrizes, percentual de gordura abaixo de 5%, esse corpo é forte, esse corpo é letal, porém ainda assim a sua cara era sutil, como de uma menina, era até infantil. Ele tem no máximo um pouco mais de 70 quilos e existe uma lei no mundo marcial, é que a técnica só compensa o peso até o dobro do peso corporal. Porém, alguém de 3 vezes o seu peso ou mais, a técnica sempre falhará. Sukune pisava fundo e disparava, ele olhava e Baki sorria de braços abertos. Ele pensava, é como ele fosse o meu superior. De repente, Baki sumia e acertava um chute. Do nada, Sukune olhava para os céus. Sentado, ele perdia a consciência com um único chute. Depois de um tempinho, ele se recuperava e ele buscava entender o que tinha acontecido ali. Ele se perguntava, fui chutado? A partir daquela distância, como isso aconteceu?
Ele se lembrava de Taima no Kehaya, um oponente duríssimo que seu ancestral havia enfrentado nos tempos antigos. Kehaya significa chutar para fora rapidamente. Ele se levantava, reverenciava e o reconhecia como seu superior. Sukune perguntava o nome do campeão e Tokugawa quem respondia. Ele falava: ele é o rei do Tokyo Domo, o rei do submundo das lutas, Hamabaki. Sukune pedia educadamente que Baki emprestasse o seu peito e aceitasse colidir com ele dessa vez. Baki dizia para ele não se preocupar, ele podia colidir com ele à vontade. Sukune dizia que o chute de Baki foi incrível, fez ele perder a consciência, era algo absurdo. Porém Tokugawa gelava numa luta agarrada, trocar força com um cara que pisava e causava tremores. Sukune apertava carvão e o transformava em diamante. Ele exercia 100 toneladas num mero aperto. Um garoto de 70 quilos seria trucidado. Porém pouco importava, Baki tirava poeira e dizia: vamos, traga até mim. Sukune fechava os punhos e se irava. Ele pensava: traga até mim? Eu não vou me segurar, Baki Zeki. Zeki é o sufixo utilizado pelos lutadores de sumô no Japão, galera, a se referir a lutadores de categoria acima. Sukune pensava: não minta pra mim, Baki Zeki. Você tem 1/3 do meu peso. Ele disparava e quando chegava bem pertinho ele pensava: não tem como lidar com isso. Você é leve, pequeno, você usa truques. Dessa vez eu sei que você não vai me chutar. Sukune sabia que Baki aceitaria a colisão. Ele agarrava Baki e o foco era esmagá-lo contra a parede, porém ao encostar era leve, bem suave. Sukune suava frio. Ele dizia: incrível, mesmo colidindo com ele, Baki havia o ferido na colisão. Com muita tranquilidade Baki dizia: isso está te ferindo, você quer deixar isso para outro dia? Sukune pensava: olha o meu tamanho e olha o seu. Como ele havia tomado tanto dano, porque sua visão estava turva, como ele havia se machucado batendo em alguém tão leve. Sukune causa tremores ao pisar no solo, imperdoável. Ele dizia: como ousa, garoto? Pague pelos seus pecados de ter pena de um Rikishi. Pague por isso na escuridão. Ele arremessava a Baki, o foco era bater ele de cara no chão, porém o campeão saltava e caía em pé, bem calmamente, de uma forma bem suave. Sukune se sentia descontente, desconfortável. Ele dizia que se Baki cooperasse com ele e fosse jogado no chão, ele não resistiria. Afinal, seu corpo e espírito era pequeno demais. Baki sorria e dizia: olha, o meu corpo tudo bem, mas meu espírito é pequeno. Sukune era um poço de orgulho. Ele não entendia que Baki estava em outro nível. Ele dizia: então vamos de novo, me mostre seu espírito enorme. Tokugawa achava que se Baki fosse jogado, pisado, ele seria pego, ele iria se ferrar. Porém Baki nem ligava, pouco importava. Tamanho, peso, ele causa tremores ao pisar? Se isso é o que querem, se preparem. Baki erguia as mãos e pisava a fundo. Sukune gelava. Um Triceratops estava na sua frente. O narrador contava que na China antiga, os mestres desenvolveram métodos de combate não humanos. Eles copiaram o tigre, o urso, a garça, o louva-a-Deus e o dragão, mas ninguém havia pensado em olhar para eles, as criaturas maiores e mais fortes que existiram, o T-Rex, o Argentinossauro e o Triceratops. Porém, o lutador gênio da era atual desenvolveu algo poderoso e intocável. Baki olhou para a maior força da história do planeta. Ele desenvolveu o seu estilo próprio, o punho do Triceratops. Sukune se assustava. Baki projetava um dinossauro. Aquele monstro era uma vaga figura. Porém, pouco a pouco ficava mais e mais real. Cicatrizes e marcas apareciam em sua pele. Sujeira aparecia entre seus dedos. Um dinossauro realmente estava na sua frente. Ele pensava: isso deve ter uns 10 metros, deve pesar umas 10 toneladas. Isso era muito maior que um elefante africano. Se Sukune se baseia em peso, tamanho e força, ele se orgulha dos seus 2 metros e 10 centímetros e seus 250 quilos. Como ele lidaria com um oponente 40 ou 50 vezes o seu tamanho? Suas palavras eram que a técnica só compensava a diferença de 2 vezes o tamanho. Sukune gelava, porém ele ainda queria se testar. Ele se preparava e fazia seu Shiko. Ele pisava a fundo.
Ele venceu o Oliva facilmente, transformou o carvão em diamante com suas 100 toneladas no aperto, ele simulava terremotos ao pisar, ele confiava que mataria um dinossauro, isso era perfeito para ele, sua força poderia lidar com isso. Nas arquibancadas, 4 homens chegavam, Katsumi Orochi, Gouki Chibukawa, Kaoru Hanayama e Orochi Doppo chegavam até lá. Eles observavam a colisão que iria acontecer ali. O narrador contava que o ki de ambos se elevavam, ambos disparavam. Sukune pensava, 50 vezes o meu peso, vamos lá, traga isso contra o meu corpo. Ele agarrava os chifres do dinossauro e era arremessado, mas a realidade é que ele não segurava chifres. O que ele segurava eram os braços do campeão, que o arremessava de cara no chão. Porém, Sukune contornava e parava em pé. Baki adorava, olha o tamanho desse cara, ele deu uma cambalhota, parou em pé, incrível. Sukune dizia assustado, seus braços por um momento eu achei que fossem chifres. Bakizeki, você é um feiticeiro? Baki dizia, cara, eu sou bem pequeno, estou colidindo com você, contra seu corpo de 250 quilos. Feitiçaria, mágica, não importa. Eu vou usar tudo contra você se eu puder. Tokugawa entrava na arena e reconhecia o poder de Sukune. Ele era verdadeiramente forte. Ele erguia a mão e Katsumi Orochi, Doppo, Chibukawa e Hanayama entravam. Sukune olhava e dizia, são todos como Rikishis, aqueles que vivem e seguem de acordo com o mundo do sumô. E ali ele foi batizado. Sukune agora era parte da família, ele era parte daquele time. E o último membro de um torneio que estava por vir. Seria aquele time lá, o time de Baki, junto de Sukune e seus outros amigos, contra outros lutadores. Se vocês querem que eu traga todas as lutas desse torneio, comentem aí, galera. E digam também o que vocês acharam desse confronto. Eu conto com o seu like, se inscrevam no canal para ajudar a gente, porque vai ter muita coisa chegando aqui no canal. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.